vocês, esse esquema que vocês estão vendo aí está colocado em termos didáticos, facilitar a compreensão, porque a coisa não é, vamos dizer assim, é um pouco mais complicada do que isso, porque você vai ter autores que vão, ao mesmo tempo que eles vão estar dentro aí dessa perspectiva da teoria das redes, eles também vão estar aí pensando também a partir de outras perspectivas, né? Autores que, por exemplo, são do interacionismo simbólico, que depois mudaram o pensamento e resolveram incluir um meio termo também no debate deles, fazer um dentro da sociologia, né? Como vocês estão colocadas aí, a sociologia ela está toda divididazinha, né? Você tem aqui, né? Os clássicos, são aqueles 3 autores que a gente está colocado ali, né? Os clássicos, que é Durkheim, Karl Marx e Max Weber, né? Aí depois deles você vai ter aí uma perspectiva aqui que ela tenta juntar os 3, só que não consegue, não tem muito sucesso, porque ela acaba enfatizando mais a questão da estrutura do que a questão da agência. E aí ela recebeu muitas críticas em razão disso e não deu muito certo. E justamente foi a perspectiva de Parsons e Merton, do estrutural funcionalismo, né, que ali tentou retomar ali o pensamento dos 3 autores, não conseguiu, né, fazer isso. Aí, depois deles, aí o pensamento sociológico ficou marcado por uma diversidade de posições, umas enfatizando a questão da agência e outras enfatizando a questão da estrutura. Né? Que aí nós vimos aí essa questão aí, né? No caso da agência, que é o que a gente está debatendo aqui hoje, né? Aí vamos ter o pragmatismo, interacionismo simbólico, o neocantismo, a fenomenologia, né? Aí isso marca aí um período da sociologia, né? Que vai até a década de 60, quando começa a aparecer essas outras perspectivas intermediárias aqui. Essas perspectivas intermediárias, como nós estamos colocando aqui, elas também estão divididas, porque você vai ter aí, por exemplo, autores como Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Norbert Elias e também Habermas, que são chamados de clássicos contemporâneos, que são autores que vão construir grandes narrativas teóricas que vão tentar construir uma perspectiva teórica intermediária dentro dessa questão aí da agência e da estrutura. O interacionismo simbólico, a fenomenologia, o pragmatismo e o neocantismo vão permanecer modificados e vão incorporar elementos do pensamento estrutural dentro da sua perspectiva que enfatiza a centralidade da agência, né? Eles vão continuar, né? Mas é uma outra parte da sociologia. E aí, mais recentemente ainda, né, depois desses autores aqui, surge essa teoria das redes aqui, que está enfatizando essa questão aí da capacidade de ação que é determinada pela vinculação do indivíduo a determinadas posições sociais, e mais recentemente ainda você vai ter aí a perspectiva de Bruno Latour e essa outra autora aí que fala essa questão aí do acesso à tecnologia que permite ao indivíduo influenciar a questão da ordem social em razão, né, desse apêndice ao corpo humano que seria a tecnologia. Pensem, por exemplo, na capacidade de ação de um indivíduo como Elon Musk, né, que tem aquela empresa de tecnologia que constrói foguetes para o espaço, que mais recentemente construiu um foguete que foi para o espaço e voltou com uma precisão absurda, conseguiu pousar um foguete, uma nave espacial num navio no meio do oceano. Quer dizer, então aí esse cara aí tem uma capacidade de ação enorme, né, de influenciar inclusive a ordem mundial, se ele quiser. Fake news, tudo isso é tecnologia a favor de uma determinada ação
que permite a determinados indivíduos ou determinados sujeitos sociais ter um papel criativo e ativo, né, dentro da sociedade e né, assumir aí uma posição de... Claro que dentro de uma ordem, né, que é a ordem que nós vivemos hoje, né, que aí é o que eles estão colocando aí dentro de uma rede de relações, que é que nós vivemos hoje, que é essa rede de relações tecnológicas que nós temos hoje aí, né, tá colocada aí. A tecnologia hoje em dia está colocada aí como explicando tudo, né? Inclusive até a questão da influência que o homem tem no meio ambiente, né? Hoje, e a capacidade que ele tem de resolver problemas ambientais, está colocada aí como... Está na ordem do dia essas relações, essas questões. Essa outra perspectiva aqui, ela é mais antiga, né? Ela existe desde a época da década de 60 e está colocada aí como proposições teóricas construídas por esses autores como uma espécie de meio termo ou posição intermediária. E o que esses autores aqui enfatizam, né, é o aspecto da incorporação pelos indivíduos das condicionantes sociais. Aí que entra essa questão aí da noção de hábitos de Bourdieu, que você citou aí, a outra noção lá que foi a de Anthony Giddens, a outra noção de Habermas, todas estão colocando aí que o indivíduo ele, ao longo da vida ele incorpora determinados condicionamentos sociais dentro do seu dentro de si, né? Ele incorpora isso e essa incorporação é o que permite a esse indivíduo ter uma posição e ter uma capacidade de ação dentro da sociedade. Né? A questão do hábito de Bourdieu, que Bourdieu fala que é uma disposição incorporada, ele vive e faz com que esse indivíduo também seja percebido por esse contexto social como tendo uma determinada posição. E isso permite ao indivíduo agir de uma determinada forma. Né? E cada indivíduo teria, né, em razão dessa incorporação que foi feita, né, esse determinado quantum de ação que lhe é dado pelo fato de ter nascido numa determinada família, que tem uma determinada posição social, que lhe permite o acesso a outras posições sociais, que lhe permite ter um determinado acesso a uma determinada cultura, ter um determinado acesso a determinadas facilidades sociais. E isso é que vai dando a esse indivíduo esse poder de ação que esse indivíduo vai incorporando no seu dia a dia. Né? Aí entra a questão do poder que esses autores todos eles vão trabalhar de forma bastante clara, né? Essa questão do poder que os indivíduos vão adquirindo, essa noção do poder que eles possuem para agir em razão da expectativa, né, que eles têm com relação às outras pessoas e da expectativa que as outras pessoas têm com relação a ele em razão, né, da posição que esses indivíduos ocupam pelo fato de eles incorporarem esses condicionantes sociais que lhe dão determinadas condições e perspectivas de ação. Né? Então, eles estão colocando o fato de que a estrutura ela vai sendo incorporada pelos indivíduos. Né? Bourdieu vai falar em razão da classe social na qual o indivíduo nasce, né? Que ele dá aí um acesso a uma determinada rede de relações também, né? E faz com que eles possam, né, tenham um lugar dentro de um espaço de relações com outros indivíduos, né, um espaço relacional, né, o que Bourdieu coloca, né, e vai no mesmo sentido que esses autores, né, de que estão colocando aí essa questão do poder e de uma certa incorporação de elementos estruturais dentro da subjetividade dos indivíduos. Mais recentemente, porque o debate não
acaba aí, né? Outros autores percebem debilidades no pensamento desses autores, né? Principalmente Antônio Guise, Pierre Bourdieu, Norbert Elias, que eles falam, olha, que não, os indivíduos não agem apenas a partir da incorporação que eles têm da estrutura, né? Esses autores colocam que existe um espaço para uma certa inventividade dos indivíduos com base no contexto imediato em que eles estão, né? Que nem sempre é uma razão da incorporação, mas que também tem um espaço para que o indivíduo tenha uma certa inventividade, uma certa capacidade de agir com base de uma certa projeção que o indivíduo faz de uma ação. Quer dizer, aí o debate também, né, continua, né? Quer dizer, que o indivíduo fala, olha, não é só porque ele incorporou elementos da estrutura, mas também tem que ver também um contexto, né? Nem sempre é um efeito, né, da incorporação da estrutura, tem também aí um espaço aí para a inventividade do indivíduo, que é explicada mais pelo contexto imediato no qual ele está vivendo ali do que propriamente pela incorporação que ele faz da estrutura, né? E nós vamos ter aí autores bem mais recentes que vão criticar a perspectiva de Pierre Bourdieu, de Elias, de Habermas, né, de Giddens, né, que estão aí mais calcados nessa questão de uma certa... que a estrutura ela se insere no indivíduo e é essa permissão da estrutura que faz com que o indivíduo haja nas diferentes situações. Né? O indivíduo mais recente fala, olha, dependendo das situações, aí tem um espaço para uma certa inventividade dos indivíduos, né? É a posição que está colocada aí na página 16, né? Nós vamos ter aí autores bem mais recentes, que é Luc Boltanski, Laurence Devenot, uma série de outros autores também, que vão começar a falar aí que tem aí várias, tem a criatividade, inventividade, uma certa projeção, uma certa avaliação do indivíduo do contexto para poder agir, quer dizer, nem sempre é a condicionante estrutural que vai interferir na ação do indivíduo. E eles vão aí classificar isso em 3 predisposições para agir, né? Eles vão falar aí, que está colocado aqui no final da página, tem aqui na página 15, né? Tem aqui o elemento interacional, né? Que é o quê? Que é a questão do indivíduo ativar, que nem Bourdieu colocou, né? Que o indivíduo ativa, né, a incorporação que ele fez da estrutura, né? Você tem um elemento, tem esse aspecto, mas também tem outros aspectos que devem ser levados em consideração. Que é o quê? O elemento projetivo, no qual o indivíduo projeta um efeito que ele quer naquela ação, e aí ele tem criatividade, inventividade para agir. E tem também o elemento prático avaliativo, que o indivíduo, para agir, ele avalia, né, conforme, de acordo com a informação que ele tem daquele contexto social, ele avalia como é que a sua ação vai ser recebida e qual vai ser o resultado disso. Quer dizer, esses novos autores, eles pegam essa perspectiva de Bourdieu e incorporam o antigo perspectiva da agência, lá do neocantismo, do interacionismo simbólico, eles incorporam, dizendo, olha, mas tem também que pensar, nem tudo aquilo que eles disseram está errado, tem que pensar também que não é só também a incorporação que é feita da estrutura, tem também ali um elemento do dia a dia e do cotidiano e daquele contexto imediato ali no qual o indivíduo está vivendo ali, né? Que ele que também pode explicar também muito da ação social, né? Não é só porque ele tem uma posição social que é respeitada pelos outros que faz com que o indivíduo haja, né? Tem também aí essa questão do momento ali. E aí isso impõe a nós, que vamos avaliar e estudar isso aí, né? Perceber quando é que o indivíduo está agindo de um jeito ou de outro, né? Coloca para nós aí mais, como é que eu vou dizer, para a gente compreender a ação, mais dificuldade, mais responsabilidade, né?